Você sabe o que significa DDR? DDR significa Double Data Rate e é uma tecnologia usada em pentes de memória RAM para computadores. A tecnologia DDR duplica a velocidade de transmissão de dados entre a CPU e a memória. Além dessa tecnologia, ainda há o DDR2, o DDR3 e o DDR4, ainda mais rápidos. Note que uma memória mais rápida é sempre a melhor, mas ela apenas acelera o computador em certos aspectos. Uma memória mais rápida não é capaz de fazer um computador processar mais rápido. DDR. Com a evolução dos processadores, as fabricantes tiveram que bolar um jeito de criar memórias que pudessem atender à demanda de processamento. O Pentium 4 foi um dos chips que obrigou o surgimento de memórias que fossem capazes de operar com o dobro da frequência. Foi mais ou menos nessa época, lá no ano 2000, que surgiu o DDR. Muita gente acabou chamando elas apenas de DIMM, pois eram a principal característica que as diferenciava das antigas memórias, que tinha chip apenas em um lado. Essas memórias tinham 184 contatos metálicos. DDR2. Novamente, o restante dos componentes levou a memória ao seu limite. Com isso, a indústria das memórias se viu obrigada a evoluir para o padrão DDR2. As frequências aumentaram, as capacidades de transferência tiveram ganhos significativos e as latências subiram. A memória DDR2 foi lançada em 2003. Elas tinham 240 pinos que garantiam a comunicação com a placa-mãe. O módulo do tipo DDR2 transmite 4 dados por ciclo de clock, o que permite na memória que a velocidade de transmissão dobre se comparando ao DDR1. As DDR2 também trouxeram melhorias no gerenciamento de energia com o ODT, terminação resistiva, já presente no próprio chip, evitando interferências eletromagnéticas e consumo elevado de energia. A memória RAM é um componente que serve para armazenar dados, tal como a sua memória guarda a recordação das informações. Os computadores normalmente têm dois tipos de memória, a RAM, volátil, e um dispositivo de armazenamento, não volátil. A memória RAM serve para guardar os dados temporariamente, os quais serão usados com frequência pelos programas. A sigla RAM vem de Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Esse dispositivo é responsável por armazenar os dados que estão sendo processados na CPU. O termo aleatório indica que é possível ou ler ou escrever os dados em qualquer endereço da memória e de forma aleatória, sem seguir uma ordem específica. Dentro das memórias há chips que servem para guardar os dados temporariamente. Cada posição dentro dos chips é marcada com um endereço, sendo que esse endereçamento que servirá para o processador se localizar e realizar uma comunicação. Antes, a transmissão de dados era assíncrona, ou seja, não existia sincronia em uma frequência nos acessos. Agora as memórias são sincronizadas e os dados transitam no mesmo clock. Na memória RAM existem duas tarefas básicas, leitura e escrita. Quando um aplicativo necessita de dados que estão armazenados na RAM, o processador dá a ordem de qual endereço deve ser lido. O processo de escrita segue o mesmo princípio, sendo que a atribuição de valores de endereço de memória são determinados de forma aleatória. Uma das características que influenciam na capacidade de processamento da memória RAM são a largura e a velocidade do barramento, que é um conjunto de fios responsável pela conexão da memória com os outros componentes. A largura nos diz o número de bits que podem ser enviados ao CPU simultaneamente. A velocidade é o número de vezes que esse grupo de bits pode ser enviado a cada segundo. A memória comunica-se com a CPU trocando dados e completa o que se conhece como um ciclo de barramento. E esse período que apresenta o desempenho de memória, que pode ser de 100 MHz a 32 bits. Por exemplo, isso significa que tal memória é capaz de enviar 32 bits de dados ao processador 100 milhões de vezes por segundo. No entanto, existe um efeito chamado latência, que atrasa a taxa de transferência de dados de forma significativa quando se envia o primeiro bit. Ao se comprar uma memória, deve-se ficar atento por essa questão de taxa de transferência. Não adianta a memória ter uma frequência alta e a frequência do sistema ser menor, pois a taxa do sistema vai limitar a da memória RAM. Portanto, para um sistema que rode 100 MHz e 32 bits, comprar memória com os mesmos aspectos. Muitos sistemas não têm a memória necessária para executar certos aplicativos, jogos e programas. É possível dizer que um dos motivos para isso é a baixa quantidade de memória RAM. O número de informações que o programa exige que sejam acessadas ao mesmo tempo do HD não é suportável pela configuração e o sistema fica lento. Vale ressaltar, no entanto, que há muitos outros fatores que podem implicar nessa velocidade, dentre eles a velocidade do processador e da placa de vídeo, os quais possuem suas próprias memórias. Existem dois tipos básicos de memória RAM. O mais barato e comum deles é a DRAM, ou memória dinâmica de acesso aleatório.
Nesse tipo, um transmissor e um captador unem-se para formar uma célula de memória, que é responsável por um bit de dados. Enquanto o captador conserva o bit de informação, o transistor age como um controle, que permite ao chip ler o capacitador ou mudar seu estado. O DRAM costuma ser uma memória mais lenta, pois passa por um processo de refrescamento dos dados, o que leva tempo e deixa a memória lenta. O segundo tipo é o SRAM, ou memória esticada de acesso aleatório. Essa possui um circuito e uma forma conhecida como flip-flop, que contém 4 ou 6 transistores e fios. A vantagem desse tipo é que não há necessidade de ser refrescada, sendo assim é mais rápido que o primeiro tipo. No entanto, ocupa também bem mais espaço em um chip que uma célula de memória dinâmica, o que resulta na menor quantidade de memória que pode ser tipo por fio, fazendo da SRAM um componente bem mais caro. Novamente, a vantagem está no clock elevado e na taxa de transferência superiores. A latência dessas memórias é maior que as da DDR2. Um ganho de desempenho da DDR3 não chega a ser o dobro do que se obtém com os modos do tipo DDR2. A memória DDR3 tem 204 contatos. Por conta de uma série de atrasos no desenvolvimento de novos chips e no avanço dos demais componentes, este é o padrão de memória que acabou durando muito mais do que os antecessores. Ela foi lançada em 2007 e até hoje é o padrão mais robusto. A DDR4 oferece melhor desempenho, maior capacidade de DIMM, maior integridade de dados e menor consumo de energia, alcançando mais de 2 GB por segundo por pino e consumindo menos energia do que a DDR3L. A DDR4 proporciona até 50% de aumento no desempenho e na largura de banda, e ao mesmo tempo reduz o consumo de energia de todo o seu ambiente de computação. Isso representa uma melhora significativa em relação às tecnologias de memórias anteriores, e uma economia de energia de até 40%. Além do desempenho otimizado, computação de baixo custo e mais economia, a memória DDR4 também oferece CRC para maior confiabilidade dos dados, detecção de parabilidade no chip, para verificação da integridade de transferência de comando e de endereço a partir de um link, maior integridade do sinal e outros recursos RAM robustos.